Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz, Maranhão. Então, estamos voltando com as nossas aulas, né, que a gente estava trabalhando aí uma parte do projeto de Ciências e Meio Ambiente. Depois a gente vai voltar a trabalhar com esse projeto novamente. Vamos ver aí como que vai ficar, quais as atividades a gente vai fazer, já que eu recebi muitas sugestões de atividades naquela primeira aula que a gente teve do projeto. Mas aí a gente vai seguir com o nosso conteúdo programático. Conforme eu falei para vocês, a gente trabalhou biomas dentro do projeto Meio Ambiente. A gente vai trabalhar biomas, só que agora como conteúdo programático. Então a gente vai ver algumas coisas aí que ficaram, que passaram despercebidas dentro desse assunto. Então na última aula que a gente teve, a gente iniciou a unidade 2 do livro didático. Então a gente falou sobre ah, como é a natureza do Brasil. E aí a gente colocou duas obras de arte, né? E aí a gente comparou essas obras de arte, visualizando que em uma a gente tinha o sol, tinha a vegetação, e aí na outra a vegetação tinha sido retirada, tinha ocorrido desmatamento, e aí o objetivo do autor era mostrar que ao longo do tempo esses biomas brasileiros, essa natureza brasileira está sendo modificada com as ações do homem. E aí, para a gente entender, para depois a gente falar mais detalhadamente sobre bioma, a nossa aula hoje é sobre zonas térmicas, que é um ponto necessário ser entendido para a gente entender por que a gente tem essa grande diversidade de biomas no nosso país. Isso está atrelado porque o nosso país ele tem uma diversidade climática muito grande e isso é influenciada pelas zonas térmicas e uma grande extensão territorial. Então, vamos entender sobre essas zonas térmicas. Então a gente tem aí a distribuição dos biomas brasileiros, que não vou comentar agora sobre os biomas brasileiros, mas a gente tem aí os principais biomas, né? Os 6 biomas, vamos dizer assim, brasileiros que a gente conhece. Só que o que eu quero mostrar nesse mapa é a extensão territorial brasileira. Então a gente vê que o Brasil ele é um país muito grande em extensão territorial. Se você olhar o mapa aqui, ó, deixa eu destacar. O mapa mundi que está aqui em cima, ó, aqui a gente tem a América do Sul. O Brasil está na América do Sul. E aí a gente tem só isso aqui, ó, destacadozinho em vermelho, é o país. Então é o Brasil. Então é uma extensão territorial muito grande. Então, conforme está falando aqui, ó, o país ele possui uma extensão territorial muito grande. Como assim? Se eu pego e saio daqui do Maranhão, que é onde a gente está, Imperatriz, e desço por todo o país até chegar ao sul do país, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma diversidade muito grande de clima, a gente vai encontrar uma diversidade de vegetação muito grande, a gente vai encontrar mudança de temperatura, a gente vai encontrar mudança de clima, porque são diferentes faixas territoriais que tem aí que fazem parte de diferentes biomas. A mesma coisa se eu pegar, ó, sair do Acre, que está aqui, passar aqui, ó, por Rondônia, Mato Grosso, aí Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e descer até chegar ao sul. Então, a gente vai ver que tem uma extensão aí gigantesca e cada cozinha dessa representa um bioma. Então, se representa um bioma, representa aí diferentes faixas climáticas, zonas climáticas. Então, essa extensão territorial brasileira, ela influencia bastante no índice pluviométrico e influencia bastante na temperatura. E o que seria o índice pluviométrico? Seria a quantidade de chuva que chove por determinada unidade de tempo em uma determinada área. Por exemplo, quanto de chuva está acontecendo aqui em Imperatriz por hora, por mês. É, então, a gente vai ver que o regime de chuvas, o índice pluviométrico, ele vai mudar de local para local. A gente vai ver que no Maranhão chove uma quantidade, tem um índice pluviométrico. Aqui no Nordeste já é diferente, por exemplo, Ceará, Paraíba, já chove menos. A gente vai entender por que mais na frente, a gente vai falar sobre isso. A gente vai ver que na Amazônia
chove bem mais do que no Maranhão, chove bem mais do que no Nordeste, do que no Centro-Oeste. Então, a gente vai entender o porquê nas próximas aulas, mas a gente tem que entender agora é que isso está relacionado ao quê? A nossa grande faixa de extensão territorial. E isso vai influenciar não só nesse regime de chuvas, isso vai influenciar também na temperatura. A gente vai ver que a nossa faixa de temperatura aqui no Maranhão, no Nordeste, vamos dizer que nessa parte de cima aqui do país, a gente vai ter uma extensão, uma faixa de temperatura mais alta, vamos dizer assim, 25, 30, 40, por exemplo, o Piauí, chega a sensação, Teresina chega a sensação térmica de 50 graus, agora em setembro, outubro. Então é muito quente. Enquanto você vai descendo aqui em direção ao sul, a gente vai ter, o que eu posso dizer? Vai estar mais frio. Então a faixa de temperatura ela é mais baixa. Isso vai ser influenciado por quê? Pela latitude e pela altitude. Essa faixa de temperatura e esse índice pluviométrico. Por exemplo, para vocês verem que tem essa grande diferença de temperatura. Por exemplo, essa semana, 2 semanas atrás, aqui em Imperatriz estava batendo aí 35, 38 graus. 40, sensação térmica de 40 graus. Enquanto em Gramado estava nevando. Eu acho que vocês viram, passando no jornal, todo mundo compartilhando nas redes sociais, em Facebook, Instagram. Gramado está nevando, Gramado está nevando. Então existe essa possibilidade de nevar no país. Só que lá para o sul. Aqui pra gente, isso não é a nossa realidade. Ah, mas tem chuva de granizo. Chuva de granizo é outra coisa, não é nevar. Nevar está relacionado com uma temperatura que se permanece durante um longo período do tempo, umidade do ar. E a chuva de granizo é quando tem uma queda brusca de temperatura, uma zona quente, uma zona fria aí nas camadas de ar. E aí quando a gota de água ela passa através aí dessa camada fria, ela se congela por completo e aí forma as pedras de gelo. E aí quando tá nevando, não vai formar os flocos de neve, que é as gotículas de água que estão suspensas no ar, elas vão condensando e formando aqueles flocos. E aí vai então nevando. Então existe essa possibilidade de nevar sim no país, só que lá para o sul. E aí, como eu falei, o clima ele sofre influência da latitude e da altitude. A gente vai entender isso posteriormente sobre latitude e altitude, porque hoje a gente vai falar de zona térmica. Mas a latitude é a de distância de um ponto da linha do Equador em direção ao norte do globo ou em direção ao sul do globo. A gente vai entender na próxima, na próxima slide. E a altitude está relacionada à distância de um ponto em relação ao nível do mar. Mas a gente vai ter uma aulinha voltada para latitude e altitude. Vou tentar fazer essa aula com a professora de geografia para ela explicar, para a gente tentar explicar junto para vocês entenderem melhor, certo? Então o clima vai sofrer influência da latitude e da altitude e isso é o que vai dar o quê? Vai dar as características de zonas de iluminação ou zonas térmicas chamadas. Então as zonas térmicas são as áreas que têm assim maior concentração de temperatura, são influenciadas totalmente pela temperatura. Então vamos entender aqui as zonas térmicas no globo. Então quando eu falo linha do Equador, é essa linha aqui, ó. Linha do Equador. Então ela divide o globo terrestre ao meio, em norte e sul. Você vê aqui, ó, eu tenho o norte do globo e aqui eu tenho o sul. É tanto que eu tenho a zona polar sul, glacial antártica, e eu tenho zona polar ou polar norte ou glacial ártica. Então, no norte é o Ártico e no sul é a Antártica, certo? Então, a linha do Equador, ela vai dividir esse globo ao meio. Então, quando eu falo que desse ponto aqui da linha do Equador para cima, as faixas que eu tenho aqui, eu tenho latitude. A mesma coisa para baixo. A distância dessa linha do Equador para um ponto, descendo para o norte ou para o sul, eu vou ter latitude.
E aí, quando eu falo, eu tenho aqui, ó, os principais paralelos que eu vou ter no globo. É o Círculo Polar Ártico, que separa, então, a zona polar do norte. Eu tenho o Trópico de Câncer, que separa aí a minha zona temperada do norte, do Círculo Polar Ártico e da zona tropical. E aí eu vou ter, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a linha do Equador, que divide ao meio. Mas, entre o Trópico de Câncer, que está aqui, e entre o Trópico de Capricórnio, que está aqui, eu vou ter a zona tropical. Então, entre Trópico de Câncer e linha do Equador, zona tropical norte. E entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, eu tenho a zona tropical sul. E aí eu vou ter mais um paralelo principal, que é o Círculo Polar Antártico. Então, entre Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Ártico, eu tenho zona temperada do sul. E abaixo do paralelo ciclo polar antártico, eu vou ter a zona polar sul ou glacial antártica. Então, essas zonas polar norte e zona polar sul são as zonas congeladas, onde tem muita água congelada, onde estão as calotas polares, entendeu? Essa zona temperada, norte sul, que é onde tenho aí essas zonas em amarelo alaranjado, são as zonas mais frias, que tem aquelas quatro regiões, quatro estações bem definidas, que é outono, primavera, inverno e verão, que as folhas caem no outono, primavera fica tudo florido. Então as quatro estações são bem definidas nessa zona temperada. E é mais frio, é onde acontece, onde neva, que é mais comum nevar. E a zona tropical é a zona que a gente conhece, que é a zona que o Brasil está inserido. Então o Brasil está aqui, ó. Isso aqui é o Brasil, certo? Então, o Brasil, a gente fala, é o país do clima tropical. Lembram da música lá? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, por quê? Porque o país ele está entre o trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então ele está na faixa tropical, entre o tropical norte e tropical sul, mais dentro do tropical sul do que do norte. E a linha do Equador perpassa pelo país. Essa linha do Equador ela vai passar nos estados do Amapá e nos estados de Roraima. Certo? Então, aí eu disse assim, mas tem a possibilidade de nevar no sul. Tem, aqui ó, nessa faixazinha aqui ó, um pouco abaixo aí do Trópico de Capricórnio, que é a pequena faixa de zona temperada que tem no país. E nas montanhas, porque a montanha, a altitude influencia também no clima. Então, quanto mais alto, mais frio é. Então, maior possibilidade de nevar também nas montanhas, nas montanhas do sul. Porque a altitude é o quê? A diferença de um ponto entre o nível do mar. Então, quando eu estou no nível do mar, mais quente. Acima do nível do mar, quanto mais acima que são as montanhas, aí vai estar mais frio. Então influencia também no clima daquele local, certo? Então, quando eu tenho essa faixa avermelhada aqui, ó, é a zona mais quente que eu tenho. Então, é a zona térmica mais quente que eu tenho, é a zona tropical. E por que é mais quente? Por causa da incidência da luz solar. Por isso que eu chamo de zonas de iluminação. Porque a linha do Equador representa o quê? É onde o sol está passando. Bem acima da linha do Equador é por onde o Sol passa. Então, essa faixa aqui em vermelho, que é a zona tropical, recebe maior incidência de luz solar. Entendeu? Enquanto zona temperada só recebe menos e a zona polar não recebe quase nada. Então, a zona tropical é a zona térmica mais quente, recebe maior incidência solar, então, e a incidência solar ela tem relação direta com a temperatura, com certeza mais quente. Zona temperada recebe menos e zona polar norte e sul recebe ainda menos. Então, a principal zona térmica que a gente tem é aqui. Então, nessa zona aqui, a gente vai ter o quê? Uma maior diversidade de clima e uma maior diversidade de seres vivos, porque os seres vivos eles são distribuídos de acordo com o clima que ele está inserido. Mas isso a gente vai falar melhor na próxima aula, que a gente vai falar sobre biomas. E aí dentro de biomas a gente vai ver que os seres vivos eles são distribuídos de acordo com a faixa de temperatura. E isso influencia totalmente na distribuição de plantas e de animais, porque eles são adaptados às condições climáticas. E isso está relacionado com as zonas térmicas. Por isso era necessário falarmos sobre zonas térmicas para entendermos então a distribuição dos biomas e a distribuição dos seres vivos. Certo? Mas esse é assunto de uma próxima aula. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, manda mensagem para mim que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês no WhatsApp.
certo? Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.